Oi, pessoal! Aqui quem fala é Gabriela, professora de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai ver a estrutura geológica da Terra. Isso é, a classificação dos componentes da litosfera. Para isso, a gente tem que lembrar que a litosfera é toda a parte rochosa do planeta, que engloba tanto a crosta terrestre quanto a parte externa do manto superior. A litosfera, ela não é homogênea, ou seja, ela é composta de vários materiais diferentes, como a gente já viu nas aulas passadas. E esses materiais formam estruturas diferentes. E é a partir dessas estruturas que a gente faz a classificação da litosfera. É importante saber também que a formação dessas estruturas depende de fatores externos ou internos. Como fator externo, a gente pode citar o intemperismo e como fator interno, a gente pode citar o magmatismo. As primeiras estruturas que a gente vai ver são os crátons ou escudos antigos. Elas foram as primeiras a serem formadas, então elas são as mais antigas. Uma característica dos crátons é a estabilidade, porque eles são encontrados em locais que não sofrem ações diretas do tectonismo ou do vulcanismo em um período mínimo de 100 milhões de anos. Então, as regiões onde eles se encontram têm pouca ou nenhuma atividade tectônica. Isso significa que eles não podem estar localizados nas bordas ou nos limites das placas, então eles estão sempre nos centros das placas tectônicas. Isso também significa que as rochas que são na maioria das vezes magmáticas e metamórficas, elas não sofrem tanto com os agentes internos, mas sim com os agentes externos. Então é muito comum essas rochas estarem desgastadas tanto pelo intemperismo quanto pela erosão. Além disso, nos crátons a gente encontra muitos minerais. Os crátons podem ser dois tipos, ou escudos cristalinos ou plataformas. Os escudos cristalinos ou maciços cristalinos são estruturas formadas a partir de rochas cristalinas, sendo elas ou magmáticas ou metamórficas, que significa que as rochas que compõem essa estrutura, elas são ricas em minerais. Por isso, essas áreas geralmente têm exploração de minerais. E como a gente já falou, são estruturas muito antigas. Elas foram formadas no início da consolidação da crosta terrestre. A gente pode pegar como exemplo de escudo cristalino o escudo siberiano, na Sibéria, e o escudo patagônico, na Patagônia. As plataformas são superfícies cratônicas recobertas por outras formações estruturais, ou seja, são crátons que por cima deles se formaram outras estruturas. Isso acontece porque as plataformas se encontram em regiões de depressão, ou seja, regiões de baixa altitude. Nessas regiões tem grande depósito de sedimento. Com o tempo, esse sedimento pode virar uma outra estrutura que a gente chama de bacias sedimentares. As plataformas também são compostas por rochas ígneas e metamórficas cristalinas, então lá também tem minério. Um exemplo dessa estrutura é a plataforma sul-americana, que equivale a quase todo o continente sul-americano. A segunda estrutura que a gente vai ver são as bacias sedimentares, que são depressões preenchidas por sedimentos de áreas com maiores altitudes. Ou seja, uma rocha em áreas de maior altitude sofre intemperismo e desagrega algumas partículas, alguns sedimentos. Esses sedimentos são transportados e depositados em depressões. A deposição desses sedimentos por muito tempo pode formar uma bacia sedimentar. E como a gente já falou nas aulas sobre rochas, caso haja matéria orgânica entre as camadas de deposição desses sedimentos, podem ser formadas jazidas de petróleo, gás natural e carvão. Essas estruturas geológicas, elas recobrem 70% do relevo terrestre, então a maior parte do relevo terrestre são as bacias sedimentares. Alguns exemplos de bacias sedimentares que a gente tem no Brasil são a amazônica e a do Pantanal Mato-Grossense. A terceira estrutura que a gente vai ver são os dobramentos modernos. Eles são formados pelo intenso movimento tectônico, ou seja,
pelo dobramento das placas por movimentos horizontais ou movimentos de orogênese, como a gente já falou antes. Se a gente pegar a palavra orogênese e desmembrar ela, a parte oro significa montanha e gênese significa criação. Então, o movimento de orogênese cria montanhas. E essa estrutura são justamente cadeias montanhosas ou cordilheiras. Os dobramentos modernos são as estruturas mais recentes, e eles estão localizados geralmente no limite entre duas placas tectônicas. Então, são em regiões onde podem ter falhas tectônicas, bastante atividade tectônica e até vulcanismo. E eles são compostos principalmente de rochas magmáticas e sedimentares. Dois exemplos de dobramentos modernos são a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. Esse é um mapa da estrutura geológica mundial. Nele, tudo que está em amarelo representa os dobramentos modernos. E a gente vê que em todas as áreas amarelas no mapa tem tracinhos. Esses traços representam falhas geológicas. A cor laranja representa as plataformas. E as partes pontilhadas que a gente vê em cima tanto das plataformas quanto dos escudos são as bacias sedimentares. Esse é um mapa da estrutura geológica do Brasil. O amarelo representa rochas sedimentares, então toda a parte amarela são bacias sedimentares. Já o marrom representa rochas cristalinas, então toda a parte marrom são escudos cristalinos. No Brasil, a gente não tem dobramentos modernos, só dobramentos antigos. E como a gente viu, os dobramentos modernos são os que formam as cadeias montanhosas. Então, a gente não pode falar que no Brasil a gente tem montanha. Eu trouxe dois exemplos de exercício para a gente entender como esse conteúdo é cobrado no vestibular. O primeiro exercício é do Enem de 2012. Nele tem um texto do Jurandir Sanches Ross que fala: as plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, do pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a sul-amazônica e a do São Francisco. Primeiro ele começa caracterizando os crátons, ou plataformas, e falando quais são as rochas mais encontradas nessas plataformas. Depois ele cita para a gente quais são os crátons encontrados no Brasil. A questão continua então. As regiões cratônicas das Guianas e a sul-amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela história geológica por: letra A. Apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, como ferro e manganês. A gente já pode ver que essa é a alternativa correta, porque no texto ele fala que ocorrem rochas intrusivas antigas. Além de confirmar depois para a gente que os escudos cristalinos são ricos em minérios. Mas vamos continuar para ver por que as outras alternativas estão erradas. Letra B. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Só que a gente está falando de crátons. Os crátons são as primeiras estruturas a terem sido formadas, e elas foram formadas bem antes do Cenozoico, foram geralmente no pré-cambriano. Letra C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país. Lembrando então que os crátons podem ser de dois tipos: os escudos cristalinos ou as plataformas. Os escudos cristalinos geralmente são em áreas de planalto e as plataformas são depressões, então não tem como ter originado a maior planície do país. Letra D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Como a gente já falou, as reservas de petróleo e gás natural são encontradas geralmente em rochas sedimentares, então teria que ser numa bacia sedimentar e não nos terrenos cristalinos dos crátons.
Letra E. Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. O intemperismo físico, ele atua sim nas rochas desses crátons, mas não é pela variação de temperatura, porque as regiões onde estão esses crátons específicos que ele fala, das Guianas e Sul Amazônica, não tem uma variação de temperatura muito grande durante o ano ou durante os dias mesmo. Por isso, a única alternativa correta é a letra A. O segundo exercício caiu na UEL em 2010. Ele fala: a estrutura geológica do Brasil é composta por 1. Escudos cristalinos muito antigos de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Essa alternativa está correta porque nos escudos cristalinos, mesmo as rochas estando externamente desgastadas, elas internamente são rígidas e resistentes. A gente acabou de falar que sim, originam planaltos e depressões, e realmente compõem 1/3 do território nacional. 2. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. Essa alternativa também está correta, porque as bacias sedimentares realmente ocupam a maior parte do país e realmente originam planícies, planaltos sedimentares ou depressões por causa da erosão e da deposição de sedimentos. 3. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos, formados no Terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. Essa alternativa está errada, porque no Brasil a gente não tem dobramentos modernos. 4. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o território nacional. Essa alternativa está errada por dois motivos. Primeiro, porque os escudos cristalinos não são recentes, são muito antigos. E também porque não existem planaltos montanhosos distribuídos por todo o território nacional. Então, as duas alternativas corretas são 1 e 2. Logo, o gabarito é a letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.